Boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso segundo webinar e hoje a gente vai falar sobre eficiência energética no abastecimento de água e esgoto sanitário. Para falar desse tema tão bacana, a gente convidou o engenheiro Renato e o engenheiro Fernando. Eles vão se apresentar porque são dois profissionais muito gabaritados, muito também conhecidos do mercado aí. E eu, antes de passar a palavra para eles, eu queria começar agradecendo aí a todos os parceiros, né, que nos ajudaram na divulgação desse evento. Queria agradecer o pessoal do IDCT, queria agradecer ao pessoal do CICEPOT, queria agradecer a turma do CREA, a todos que nos ajudaram a divulgar esse evento e que estão participando conosco aí. Para me ajudar na condução desse evento, eu queria chamar o engenheiro Frederico Vasconcelos. Está por aí, Fred? Boa noite. Boa noite, João. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Liga a sua câmera aí para o pessoal te ver, né, Fred? Vê sua carinha. Aí. Tá, estamos vendo. E aí, Fred, tudo bem? Tudo em paz. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, tá ótimo. Pronto para começar. Ótimo, muito bom, muito bem. Então, hoje eu queria também agradecer aí a presença do engenheiro Fernando Finger, ele é especialista em automação e consultor do projeto Proeza. Fernando, boa noite. Suas palavras iniciais aí. Boa noite, João. Boa noite, Frederico. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho hoje aí de abastecimento de água, de programa de eficiência energética da ANEEL. E agradeço o convite por estar participando aqui. Muito obrigado. Fernando, nós que agradecemos. Eu acho que uma das funções, um dos objetivos desses webinars é justamente compartilhar o conhecimento, né? Mostrar para o mercado o que tem sido feito nas áreas de saneamento, de iluminação e de energia, que é esse o nosso core aqui na Fábrica de Projetos. Então, já quero te agradecer aí pela sua disponibilidade, desde o nosso primeiro convite, você se mostrou sempre muito interessado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A ideia realmente é essa, de compartilhar um pouco aí dos conhecimentos e tudo que o Proeza produziu aí nesses anos, né? E deixar disponível para o pessoal poder acessar, dar um pouco de conhecimento à disposição para todo mundo aí. Muito bom, muito bom. O nosso segundo apresentador hoje, que vai debater os assuntos conosco aqui, é o engenheiro Renato. Tudo bom, Renato? João, Frederico, Fernando, boa noite a todos. Renato é pesquisador do Centro de Excelência em Eficiência Energética, né, Renato? Você fica baseado aonde? Itajubá, o Centro de Excelência em Eficiência Energética, o ICSEM, bem como a minha empresa, a SOEUS, que a gente está aqui em Itajubá, sul de Minas. Muito bom, muito bom. Está fazendo frio aí já, não? Já está fazendo frio, viu? Muito bom. Então, eu vou falar um pouquinho da fábrica, né? Da fábrica de ideias. A fábrica de ideias é essa sequência de seminários que a gente vai fazer aqui ao longo desse ano de 2021. Nós começamos no mês passado, onde a gente falou sobre iluminação de fachadas e monumentos, com a participação do professor, do engenheiro Plínio Godoy. Agora a gente vai para o nosso segundo webinar, que nós vamos falar sobre eficiência energética no abastecimento de água e esgotamento sanitário. E nós estamos já com todo o ano já com seminários uma vez por mês, né? Então, fique atento, a gente tem aí nas nossas redes sociais divulgado esses eventos. Então, para quem está nos assistindo aí pelo YouTube, não deixe de dar um like e não se inscreva no nosso canal. Sempre que a gente postar um vídeo novo, você fica sabendo, então é muito importante essa participação. Nós estamos também aí, claro, no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais e, claro, na internet. Então, eu queria convidar vocês a nos prestigiarem aí nessas redes sociais. Bom, esse seminário está muito interessante. A gente marcou aqui os estados de pessoas que estão nos assistindo. Viu, Renato e Fernando e Fred?
Nós temos aí praticamente gente de todas as regiões do país, né? Temos aí gente Quero do registrar aqui Pará. Hein, João? Quero registrar aqui um amigo meu de Alagoas, lá de Maceió, que está nos assistindo também. Ó, tá vendo? Mais um aqui, ó. É o Wilson. Muito bom. Mandar um abraço para ele. Então, vocês percebam que aí já vai para 12, né? Dos 27, nós temos representantes aqui de 12 estados da federação nos assistindo. Ou seja, é um assunto muito interessante. E nós temos também um aqui representante da Alemanha, está assistindo de longe aqui, um colega nosso também. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito bom, pessoal. Então, para começar nosso debate de hoje, nossa apresentação de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o engenheiro Fernando, que vai nos abrilhantar com esse tema tão interessante, que é o PE. Fernando, está me ouvindo? Perfeito. Então tá bom. Primeiramente, muito boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. Às vezes eu vou olhar lá para cima, porque o meu monitor está bem alto lá, eu estou me enxergando lá em cima, mas a apresentação está aqui. Então eu vou tentar falar olhando para vocês aqui, tá bom? Meu nome é Fernando, eu trabalho no Proesa, né, que é uma iniciativa que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, mas a gente está baseado lá dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro da Secretaria Nacional de Saneamento. E a gente trabalha com eficiência energética, redução de perdas de água, o carro-chefe realmente é a eficiência energética, tá? Mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre o PE da ANEEL, tá? Eu já trabalhei também em um prestador de serviço de saneamento, né? E a gente já participou de uma chamada pública do PE da ANEEL, tá? E eu vou falar um pouquinho disso, que é um meio de financiamento aí que você tem, né, que as empresas têm para buscar recurso e aplicar medidas de eficiência energética nessas plantas, tá? Então, tudo começa, né, no PROPE, que são os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, tá? É um guia determinativo, é um guia da ANEEL, já dirigido aí às distribuidoras, tá? De como realizar a chamada pública do PE. Ele é composto por 10 módulos, tá? Então, lá dentro dos módulos se explica certinho tudo o que se precisa fazer para abrir uma chamada pública, quais são os métodos usados, os cálculos e tudo mais, tá? Essa documentação é pública, né? Ela está disponível lá no site da ANEEL, / Programa de Eficiência Energética, e saiu uma nova resolução normativa também em março agora desse ano, que foi atualizado, né, a documentação do PROPE. Tá? Então, ela é dirigida às distribuidoras, mas você que vai entrar com um projeto buscando um financiamento, é bom conhecer isso aí, tá? Essa documentação do PROPE. Tá? Então, qual que é o objetivo aí do PROPE? É promover o eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia, tá? Então, ele é só para saneamento? Não, ele não é só para saneamento, tá? Ele é utilizado em ampla escala, na indústria, condomínios e tudo mais. Eu vou passar um pouquinho daqui a pouco os setores que podem utilizar do PE, tá? Que podem entrar com um projeto no PE, ok? Ele é realizado anualmente, tá? Isso aí é definido pela ANEEL, então
todo ano as concessionárias precisam fazer a chamada pública, né, do PEE, tá, atendendo a essas leis que estão aí, e destinar anualmente 0,5%, né, da receita operacional líquida no desenvolvimento de programas de incremento de eficiência energética, tá, entre eles aí o PEE. Ok? Eu vou falar aqui um pouquinho da Elektro, tá? A Elektro é uma concessionária de energia elétrica, e a Elektro nos atendia enquanto eu estava trabalhando lá, né, nessa empresa de saneamento, e a gente participou de uma chamada pública justamente com eles. Então, a divulgação da chamada pública, ela ocorre pelo site da concessionária, né? Ela não tem uma data específica para acontecer, ela pode acontecer ao longo do ano. Então, quem quiser participar dessa chamada pública, ter um pouco de conhecimento sobre a chamada pública e aplicar um projeto, precisa ficar de olho aí no site da concessionária que atende vocês, tá? Então, aqui, Fernando, por exemplo, Oi, só pode falar. fazer um breakzinho aí que eu esqueci de falar. Claro. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode usar o chat do Zoom aí ou do YouTube para fazer essa pergunta que eu vou monitorando aqui e vou passando para o Fernando, ok? Fernando, nós já estamos com mais de 40 pessoas assistindo simultaneamente aqui no Zoom Legal. e no YouTube, ok? Muito bem. Então, pessoal, perguntas podem usar aí o chat. Valeu. Perfeito, pessoal. Bom, então, como eu estava dizendo aqui, a chamada pública ela é divulgada no site da concessionária que atende vocês aí, né? Quem tiver interesse em aplicar um projeto, tem que ficar de olho no site da concessionária, tá? O cronograma, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do cronograma específico da Elektro, né? Da chamada pública da Elektro aqui de 2019, como vocês estão vendo aqui. Ele é um cronograma que, em geral, da abertura da chamada pública, da divulgação lá no site, até você ter que enviar os dados do pré-diagnóstico energético, ele tem em torno aí de 2 meses, tá? Isso é muito tempo? Isso não é muito tempo, isso é bem pouco tempo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas assim, são 2 meses que precisa ser feitos vários procedimentos, você precisa elaborar um pré-diagnóstico, né, bastante elaborado, com muitos dados, muitas informações das unidades consumidoras que você quer eficientizar para esse pré-diagnóstico ser avaliado, tá? Então, aqui nesse caso, a Elektro em 2019 teve 2 chamadas, né? Porque a primeira chamada não teve projetos suficientes para utilizar da verba, então ela abriu mais uma. E em 2019 foram 2 meses aí até a inclusão do pré-diagnóstico. Em 2020 já também foram 2 meses, mas aí no meio teve Natal, teve Ano Novo, né? Teve aquele tempo que geralmente as empresas públicas elas dão uma diminuída no trabalho aí e tudo mais, né? Os feriados de final de ano e tudo mais, né? Então não tem atendimento, tem mais feriados aí nessa data, né? Então diminui ainda mais o tempo para se finalizar um projeto e conseguir orçamento e tudo mais nesse prazo, né? Vamos lá. As fases da chamada pública são as seguintes. A fase primeira de pré-diagnóstico energético, tudo começa por aqui, tá? Então, quando se divulga a chamada pública no site da concessionária, você precisa elaborar um pré-diagnóstico energético, tá? Esses custos, eles não são reembolsáveis pelo PE. Então, você precisa elaborar um documento com as informações, objetivos do projeto, medições de consumo de demanda, né, um período mínimo aí de 7 dias, isso aí você pode utilizar a memória de massa, você pode colocar um medidor lá para fazer a medição de consumo de demanda, né? Avaliação ex ante, né, que é a avaliação de como a sua instalação está no momento que você está fazendo o pré-diagnóstico, né? Fazer um cálculo do RCB do projeto, né? É bastante complexo, tem várias contas envolvidas aí. Um cronograma de execução, tá? E uma estratégia de medição e verificação. Isso tudo precisa ser consolidado num pré-diagnóstico que é carregado no site da concessionária ou é enviado, né? E aí esse pré-diagnóstico é avaliado para ver se passa para a segunda fase, que é a fase do diagnóstico energético e o plano de medição e verificação, tá? Então, o diagnóstico ele é um pouco mais completo, né? E ele precisa de uma avaliação mais detalhada, né? E ele é a consolidação também do pré-diagnóstico. Então, essa fase ela é uma fase que já pode ser reembolsável no custo, tá? Que também aí envolve a avaliação do plano de medição e verificação, tá? Aí tem a contratação da obra, execução e a verificação do ex-post. Tá? Então, isso aqui é a execução da obra e depois a verificação se o seu projeto atendeu aquilo que você disse no diagnóstico e no pré-diagnóstico também.
Tá? Existe uma margem, mas ela é muito pequena de diferença que você pode encontrar entre o diagnóstico e o pré-diagnóstico, em torno de 5% se ela for para pior, se ela for para melhor, também é 5%, mas aí ela pode ser avaliada lá pela concessionária e pode ser que seja aceita. Né? Então, se você falou no pré-diagnóstico que você ia economizar X e você economizou mais do que X, né, no diagnóstico e na verificação, é sempre melhor. Né? Então, fazer o pré-diagnóstico de uma forma conservadora é bom, mas ela precisa ser precisa. Tá? Existem formas de contratação, né, para modalidade, né? Então, poder público e serviços públicos, né, e iluminação pública também, pode-se fazer um termo de cooperação sem repasse de recurso, né? Ou seja, uma empresa pública, serviços públicos ou poder público, a concessionária ela vai lá e firma um contrato turnkey com a empresa proponente, né? Que é a empresa, uma ESCO, por exemplo, uma empresa que vai executar aquele projeto, né? Efetivamente substituir lá os motores, substituir a iluminação, implantar a energia fotovoltaica, né? Então, não passa esse recurso pela empresa que está recebendo as benfeitorias. As instituições sem fins lucrativos, né, com caráter filantrópico, com fins assistenciais, elas também têm um termo de cooperação técnica, né, só que aí, nesse caso, tem o repasse de recurso. Então, a concessionária repassa o recurso para a instituição que vai receber as benfeitorias, e essa instituição ela vai firmar um contrato com a empresa proponente, que é quem vai executar isso aí, né, quem vai executar efetivamente as medidas. Fernando, pode falar. No dia 31 agora, a Eletrobras está lançando exatamente o programa de eficiência energética dela para iluminação. Parece que vão ser Legal. 65 milhões, e seguindo essa mesma metodologia aí que você tem, que tudo deriva do PE da ANEEL, né? Exato. Eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela também, né? Mostrando ali, aqui no caso a Electro, mas o que tinha de verba para cada um das modalidades ali, né? Então, assim, também tem os demais consumidores aqui, né? Que são contrato de desempenho, tá? Então, empresas privadas e outras instituições aí é um contrato de desempenho. Então, os dois primeiros casos ali é uma verba não reembolsável, e nesse último caso é uma verba um contrato de desempenho, onde é utilizado o recurso do PE, só que esse recurso precisa voltar para o PE, né? Então é realizado um contrato de desempenho com a eficientização da estação e a economia que é gerada nessa eficientização, esse recurso volta para o PE, tá? E aqui agora nós temos uma pergunta aqui do Cláudio. Cláudio, você quer fazer, já que você está aí com carinha bonitinha aí, você quer fazer sua pergunta ao vivo e a cores? Com certeza. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Eu concordo 200% com o que você está falando, Fernando. Eu só tenho uma observação. Muitas vezes você está num estágio tão embrionário dentro do seu ambiente a ser medida a eficiência, que eu acredito que você antes tem que fazer um projeto para identificar onde são os possíveis alvos. Aí, tipo assim, identificando, ok, eu entendi que esses são os maiores ofensores. Então, aí eu vou escolher qual é o meu programa de eficiência em cima desses ofensores, não é isso? Com certeza, Cláudio. Você vai participar do PE, você já tem que... Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco da relação custo-benefício, tá? Uhum. Mas você já vai dar um tiro de bazuca quando você tem maior chance de levar um projeto como esse, né? E é onde você precisa conhecer, né, as suas estações e entender exatamente onde que você precisa eficientizar, que é o seu pior caso, onde você está jogando mais energia fora. Uhum. Né? Então, sim, antes de entrar com o PE, até lá no cronograma que eu falei, o prazo é apertado de 2 meses, né? Uma sugestão que eu faço, que eu já tive também lá elaborando proposta para o PE, e na hora que caiu na hora que abre a chamada pública até você conseguir os 2 meses até publicar, até você conseguir entregar tudo, é muito apertado. Então, o ideal é que você já tenha isso meio que elaborado. Você pode pegar a chamada pública do ano passado, elaborar o seu projeto, né? Já deixar ele meio ali engatilhado para quando vier você confirmar se é tudo aquilo, se não mudou alguma coisa, né? E mandar de novo, Uhum. Porque no condomínio, mas é isso, com certeza. Eu sou engenheiro mecânico, né? Mas no Sim. condomínio onde eu moro, eu fiz um projeto de medição de água, né?
simplesmente colocando hidrômetros ultrassônicos na linha de recalque para cada uma das caixas d'água de cada um deles, e conseguimos ver com a concessionária no Rio de Janeiro, que é a SEDAI, descobrimos que, que o nosso hidrômetro da SEDAI dá uma diferença de 20 a 30% da concessionária. A menos, né, Cláudio? A menos, né? Cobra a menos, isso. né? Isso, na realidade, isso dá de 7 a 10 mil reais mês, né? De diferença para o condomínio. Quer dizer, né, o condomínio perde de 7 a 10 mil reais mês, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo assim, sem medir, não dá nem para entender qual é o alvo. Depois que teve o alvo, aí tivemos ação contra a concessionária, porque os processos de medição, o Inmetro homologa por 5 anos, e os hidrômetros já tem 15, e aí vai embora. Aí é uma coisa quase sem fim, entendeu? Tá? Obrigado. Perfeito. Bom, voltando aqui, né? Obrigado, Cláudio, aí pelos seus comentários. Voltando aqui no PE, né? Os consumidores com fins lucrativos, aí, né, por determinação da ANEEL, são todos aqueles que têm fins lucrativos, devem ser elaborado um contrato de desempenho, né? Isso aí é para que não se transfira verba pública para consumidores de natureza privada, né, que tenham fins lucrativos, né? Sem fins assistenciais, né? Isso é contrato de desempenho energético, é o contrato celebrado entre as partes, tá? Seguindo aí o EVO de 2012, tá bom? Consumidores sem fins lucrativos, né, também são aí os consumidores para efeito da chamada pública, né, são consideradas as unidades de poder público, os serviços públicos, que aí está o saneamento, né, desde que não haja capital majoritariamente privado, né. Tá, então, as fases do contrato de desempenho, isso aqui para quem vai ter um contrato de desempenho, empresas privadas, né, é a elaboração do pré-diagnóstico, aí você envia o pré-diagnóstico, as fases são iguais, tá, nos dois eu vou resumir aqui. Você envia o pré-diagnóstico, uma carta de apresentação e tudo mais, aí existe o processo de seleção por parte da concessionária, ela avalia os pré-diagnósticos, né, se está tudo de acordo com os critérios, quem tem a melhor pontuação, né, e depois tem a fase do diagnóstico, que também é avaliada, e aí após essa aprovação do diagnóstico, é feita a contratação do projeto e da obra, né, com a assinatura de um contrato de desempenho, né. É exatamente igual aqui para a cooperação técnica, né, onde não há repasse de recurso, ou há repasse de recurso, mas não reembolsável, só que aqui nesse caso é uma assinatura de um termo de cooperação, né, um contrato com a empresa proponente. Tá. Aqui, eu vou dar o exemplo aqui da Electro, tá, de 2020, né, o total foi de 13 milhões na área da distribuidora, para recurso verbas do PE, né. Os projetos, eles podem ter de 200 mil a 1,5 milhão de reais, tá, então, e aí são as tipologias, então, tem a industrial, né, que recebeu aí 7 milhões, serviços públicos 500 mil, o saneamento está aí, né, então assim, em relação com a industrial e com outras coisas é bastante pequeno, né, o comércio e serviço também é 1 milhão, residencial, condomínios, né, aí que teve na Electro 2 milhões, poder público 1,5 milhão, e iluminação pública 1 milhão. Né. E aí o que acontece? Caso haja sobra, né, de recurso de alguma tipologia, pode ser utilizado para financiar outras. Tá? Então, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar o que aconteceu nessa de 2020. Né. Os consumidores cativos ou livres localizados geograficamente na área de concessão ou permissão de distribuidora podem participar, e os livres conectados à rede básica não podem participar da chamada pública. Tá? Isso aqui foi o que aconteceu nessa chamada pública da Electro 2020. Tá? Industrial tinha 7 milhões, ninguém mandou recurso, não teve nenhum projeto aprovado, né, para isso. Serviços públicos teve 500 mil, os recursos aprovados foram 451 mil, foi um SAI, só uma empresa que levou esses 451, um projeto. Poder público teve mais de 1,5 milhão, né, teve 2 milhões e 200 quase ali, né, apesar dos recursos serem 1,5 milhão, teve 2 milhões e 200 de recursos aprovados. Né. E iluminação pública também teve mais do que 1 milhão previsto. Né, então, teve projetos aprovados que pegaram os recursos de outros que não tiveram projetos aprovados. Tá. E ainda assim, dessa mesma forma, que é o que eu tenho visto ano a ano aí, tem saldo remanescente sobrando. Né, é difícil conseguir acabar com todo esse saldo logo na primeira. Né, então, sempre sobra um saldo remanescente aí. Tá. Isso aqui também foi de 2019, né, eu coloquei aqui também só para mostrar, também da Electro, tá?
O industrial de 19 teve uma representatividade, mas bastante baixa em relação aos recursos disponibilizados que tinham, né? O comercial, o poder público lá não teve nada, residencial também não, e os serviços públicos que estavam junto com o comércio ali, teve bem abaixo dos 4 bilhões que eram disponibilizados, né? Então, aí, nesse caso, sobrou aí 19 milhões de reais para projetos, né? E a Elec teve que abrir mais uma chamada pública. Então, o que isso mostra para a gente? Que o PE, ele é bastante difícil de você conseguir aprovar um projeto, né? Porque ele é bastante exigente, a gente participou disso. Ele exige muito da empresa, exige muito de quem monta o pré-diagnóstico, o diagnóstico, né? Então tem que ser muito certinho, muito correto, né? Então, na área de iluminação é a mesma coisa, Fernando. É uma dificuldade, é uma trabalheira, e o valor que o PE paga para a empresa que faz esse projeto é muito baixo. Então, realmente é uma coisa muito ruim. O pessoal sempre me pergunta, você faz o PE para iluminação? A maioria das vezes não vale a pena, é tanto trabalho, né? É difícil, realmente é uma com coisa certeza. que a ANEEL tinha que repensar esses valores, né? A gente quando participou, né, eu estava num prestador de serviço de saneamento, e a gente elaborou isso, a gente teve ajuda no primeiro ano, e depois no segundo ano a gente refez e elaborou tudo novamente por conta própria, né? Então, mesmo assim, a gente já tinha uma base, já tinha conhecido um pouco sobre como participar, como elaborar um pré-diagnóstico. É muito trabalhoso, né? Principalmente as empresas menores que não tem alguém que está full time trabalhando com isso, né? Então, você tem outras atividades para fazer também, você elaborar um pré-diagnóstico não é simples, né? Então, olha aqui, por exemplo, a pontuação... Fernando? Oi, Renato. Em cima do que o João falou, que, né, realmente o PE da ANEEL tem uma limitação do valor do projeto para diagnóstico e para medição e verificação, né? Imagino que seja semelhante à iluminação pública, porque no saneamento, dependendo da ação que você vai tomar, não é contar a lâmpada e horas, né? Você precisa do medidor de vazão, você precisa do medidor de pressão, você precisa tirar o rendimento de uma bomba. Então, realmente, esse é um dos pontos que complica, né, a elaboração de um bom diagnóstico, né? Igual o Cláudio comentou, os sistemas de medição não são existentes. Então, a medição e verificação acaba tendo que ser feita por terceiros, né? O que onera ainda mais os custos do projeto. Sim, sem dúvida. E se você vai fazer isso em casa, você tem que ter equipamentos, né? Então você tem que ter analisador de energia, você tem que ter medidor de vazão, né? E assim, nem todo mundo tem isso nas estações, né? Então, para você conseguir ter aí uma precisão que é exigida aí pelo PE, né? E assim, a gente quando fez, né? A gente no saneamento em geral, né? Você tem os consumos altos são os consumos das motobombas, né? Motores, bombas, elevação de água e tudo mais, né? A estação de tratamento de esgoto, né? Geralmente são os motores que têm um consumo muito mais elevado do que iluminação ou qualquer outra coisa. Então, você tem que, basicamente, você entra com substituição, né, para conjuntos motobombas mais eficientes, motores mais eficientes, né, às vezes até alguma coisa em relação a perdas pode ser entrada, substituição de rede e tudo mais, para que você reduza a água aduzida, porque você reduziu as perdas e tudo mais. Tudo isso dá para entrar, né, só que é bastante complicado, né? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho aqui também da pontuação desse pré-diagnóstico, né? O item que mais vale aí é a relação custo-benefício, né? Que você precisa fazer o cálculo da energia economizada, da redução de demanda na ponta e tudo mais. E essa é o item que mais vale dentro dos critérios aí do PE, né? Mas assim, existem N outros itens aí, né? Que são também avaliados. Eles inclusive, acho que tem alguém com retorno aí. E eles, inclusive, são desclassificatórios, né? Então, assim, a gente teve uma experiência lá que a gente mandou um projeto, um pré-projeto de eficiência energética para concorrer no PE, e a gente foi desclassificado, não foi pela relação custo-benefício, que era ótima, né? Que eram bombas antigas que a gente ia substituir, painel, né? E tudo mais. Não era por isso, a gente foi desclassificado por orçamento de marketing, né? Então,
são coisas muito pequenas ali, né? 3 orçamentos de marketing que aí a gente ia fazer internamente dentro da companhia, né? Então, a gente foi desclassificado porque a gente não tinha 3 orçamentos de marketing, a gente não conseguiu a tempo 3 orçamentos de marketing, né? Então, que era o quê? Montar um banner e alguma coisa assim, eu precisava orçar tudo isso, né? Então eu tenho que orçar tudo que vai compor a minha solução tem que ser orçado e enviado, né? E a gente foi desclassificado por isso. Então, assim, ele é muito detalhado, né? Tem muita coisa, tá? Pode falar. Assim, acho que eu concordando um pouco com o João, do que ele falou antes, assim, se o objetivo desse programa é realizar uma melhoria no processo energético, ele gasta uma energia, a gente gasta uma energia danada para tentar. Aí, como você falou assim, no final você é desclassificado por um detalhe técnico. Que eu não tô questionando se o detalhe é justo, não é justo e tudo mais, mas o resultado final é que não se consegue a quantidade. Imagina a quantidade de pessoas que poderiam ter ideias para melhoria desse processo energético que são deixadas de fora exatamente porque, tipo assim, desisto, jogo a toalha. Pô, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque eu vou jogar meu tempo fora, porque lá no final das contas, eu só vou conseguir 2 orçamentos de marketing, não vou conseguir 3 e o cara vai me chutar para fora. Entendeu? Então acho que a gente tem que repensar isso mesmo, né? Não, isso acontece. Aí eu até queria fazer um comentário, Cláudio, que eu costumo brincar que o PE é um pote de ouro no fim do arco-íris. A gente sabe que ele existe, sabe que ele está lá, mas é tão difícil de chegar e na hora que você acha que você chegou, o arco-íris vai lá para o outro lado do morro. E ele acaba, de certa maneira, embotando a figura do contrato de desempenho, que o pessoal fica tão, às vezes, preso a essa ideia de que o contrato de desempenho só vai ser viabilizado dentro do ambiente do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, quando, na verdade, ele poderia ser feito num ambiente normal, por exemplo, de uma lei comum de concessões, né, que você poderia viabilizar diversos projetos. E acaba desanimando. Aí aqui fazendo uma crítica mesmo à ANEEL, né, porque ele acaba sendo, em vez de ser um facilitador, ele acaba virando uma barreira, né, como o Fernando está nos dizendo aí. Eu também não quero ser assim, né? Vamos falar o seguinte, não uso PE porque é muito difícil de fazer, né? A gente fez, né? Eu trabalhava no prestador e, tipo, era eu, o engenheiro eletricista, e tinha uma estagiária que trabalhava comigo e uma técnica. A gente fez, a gente participou, a gente elaborou, né? E assim, pelo que o pessoal que olhou também, né, de fora, que também deu uma analisada, falou, não, o projeto de vocês está muito bom. Só que, assim, ele demanda muito, né? Então, assim, ele é bem criterioso, ele é bem rigoroso, né? Então, assim, não é um negócio que eu vou pegar em um mês ali, eu vou ter tudo pronto. É isso que eu queria a minha mensagem é essa, tá? Não é de que não vão atrás do PE porque é muito difícil de fazer. Ele é difícil, ele é criterioso, ele é exigente. Mas, assim, dá para fazer. Só que, às vezes, não dá para fazer, depende das suas atividades aí, dentro dos 2 meses, né? Então, assim, se alguém quer, olha, tem verba, existe verba, vamos atrás da verba, mas, assim, comecem já mais cedo, comecem já antes, comecem a pesquisar, comecem a elaborar, comecem a identificar, né, como o Cláudio falou ali, qual estação que vocês vão trabalhar, que vocês querem sintetizar, onde é que é o maior vilão que vocês têm na planta, né? Vamos começar por lá, né? Então assim, dá para fazer, é muito criterioso, mas dá para fazer, né? Demanda bastante tempo, tá? Mas vamos voltar mais um pouquinho aqui, só a avaliação do pré-diagnóstico, né, necessário. Então, você precisa ali ter um RCB, uma relação custo-benefício menor ou igual a 0,9, né, no caso de pré-diagnóstico para os consumidores com fins lucrativos, menor ou igual a 0,75 sem fins lucrativos e menor ou igual a 0,95 com fonte incentivada, né, solar fotovoltaica. Eu me lembro que o projeto que a gente fez, para vocês terem noção, estava em torno de 0,46, 0,50, a nossa relação custo-benefício, de tão ineficiente que estava a nossa estação elevatória, né? Ela é muito antiga, tinha bombas muito antigas, né, e tudo mais, e hoje substituindo motores e bombas, ajustando ali, colocando o inversor de frequência, né, para trabalhar no ponto ótimo, né? Então, assim, dá para chegar numa relação custo-benefício muito boa, né? Então, mas dá bastante trabalho, e as outras coisas dão mais trabalho até do que você conseguir a relação custo-benefício, né? Os orçamentos e tudo mais. Não, Fernando, realmente, essa realidade que você falou,
Em 2019, a gente fez um levantamento dos projetos que tinham sido aprovados no PE do setor de saneamento, né? E tinha uma variedade boa de ações, desde troca de adutoras, né, até o trivial, troca de motores de alto rendimento, bombas e motores. Alguns trocaram o elevatório inteiro, né, trocando até a parte de acionamento, instalações elétricas. E a média dos projetos, na época, ao longo de 3 anos, tinham sido feitos em torno de 30 projetos. A média do RCB entre eles foi de 0,43. E o projeto com RCB de 0,25. Extremamente viável. Então, o saneamento tem isso, né? Agora, um pouco para animar o pessoal de volta a fazer, né? O saneamento é muito ineficiente. Então, o potencial de bons projetos de eficiência energética é muito grande. É uma pequena brincadeira com vocês aí, Fernanda. Aqui no meu condomínio, quando eu escolhi colocar hidrômetros ultrassônicos, não foi porque a tecnologia é mais bacana, porque é mais bonita, não, porque o dimensionamento das bombas estava tão ruim que se eu botasse qualquer outra coisa, a bomba ia abrir o bico, porque eu tinha que gerar perda de carga mínima, porque mais um pouco o síndico ia se suicidar, entendeu? Então, assim, beleza, foi por isso, não foi porque a tecnologia era fantástica, não. É porque tava o resto, como você falou, qualquer coisa que eu fizesse já ia matar a bomba. Então, tipo, por isso. Com certeza. Bom, eu acho que eu já estou meio adiantado no meu tempo, né? Mas a pontuação da ANEEL, né? Aquela tabela que a gente viu ali, no caso da Era da Electro, né? Mas a pontuação da ANEEL dos critérios tem um range, tem uma faixa, né? E cada concessionária ela escolhe ali, né? Aonde ela vai estar, né? Claro que tudo aí no final vai dar uma pontuação de 100%, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho aqui de assunto ainda sobre o Proesa, né? Vou falar do PE também, a gente tem uma documentação, mas eu queria deixar um pouco aqui, aproveitar esse tempo para deixar a disponibilização aqui do Proesa, né? Dos materiais e tudo que foi construído aí nesses anos que o Proesa está lá, né? Rodando, né? Junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E vou deixar isso aqui para vocês, tá? Então, às vezes alguém ainda não conhece o Proesa, eu vou deixar isso aqui para vocês, tá? O que é o Proesa, né? Ela é uma cooperação entre a Secretaria Nacional de Saneamento, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o BMZ, né, que é o Ministério da Federação de Cooperação Econômica do Desenvolvimento da Alemanha, tá? O órgão coordenador é a GIZ, né, que é a empresa consultora, né, que coordena a partir do Proesa aqui no Brasil, né, e outros vários projetos da cooperação, né, e a entidade executora é a CUT, tá? Então, a Rita, se alguém conhece a Rita aqui, o pessoal que trabalha no Proesa em si, nós somos funcionários da CUT que presta serviço para a GIZ. Tá? Então, se você vê algum e-mail da ACUT aí, não assusta não, é porque o meu e-mail no final é da ACUT, então é que a gente presta serviço para eles. Tá? O projeto teve a primeira fase em 2016 e 2019, o que foi a ideia do projeto? Né? Redes de aprendizagem com prestadores de serviço. Né? Então, lá em 2016 a 2019, tiveram várias redes de aprendizagem com prestadores de serviço. Então, o Proesa organizou isso, juntou vários prestadores de serviço, né, que participavam aí da mesma agência reguladora, né. No meu caso, eu fui um participante, né, de uma das redes de aprendizagem do Proesa lá na fase 1, né, e agora na fase 2 também, a gente também está com redes de aprendizagem, né, que elas já terminaram, porque o projeto finaliza agora em novembro, né. Então, de 2019 agora 2021, a gente teve redes de aprendizagem com prestadores de serviço, de saneamento e agências reguladoras do setor, tá? Então, foi gerado muito conteúdo, eu vou falar isso aqui também daqui a pouco, do nosso canal do YouTube, né? A gente tem publicações lá no site, tá no site do Ministério, tá? Então, se vocês colocarem no Google aí, publicações Proesa, vocês vão cair nesse site aqui, e lá tem muito conteúdo que foi gerado nesses anos todos, né? Tem um guia específico do PE, né, de projetos de eficiência energética no saneamento, tá? Então, é um guia para auxiliar quem quiser participar de um projeto de eficiência energética no saneamento, né? Ele tem aí projetos típicos de saneamento, que o Renato vai falar um pouco mais daqui um pouco mais, né? Seguindo o PROPE e tudo mais. Então, relação cálculo de custo-benefício, exemplos desses projetos, né? Então, se alguém quiser participar, isso aqui já é um guia mais enxuto, já
específico para o saneamento, tá? Então você não precisa ir lá no ProPE já logo de cara, você pode ir conhecer aqui o guia que o Proesa fez. Tá. Esse aqui foi uma evolução aí do manual que foi criado em 2016 aí, né, pelo Frederico, que está nos acompanhando aí, também conhece bastante, né? Então, foi elaborado esse guia. Tá? Também tem lá um manual do cálculo do consumo energético normalizado, potencial de economia, né? Então, isso aqui é um manual que trata do pH5 da EWA, é um indicador de consumo energético normalizado, é um indicador de quilowatt-hora por metro cúbico para cada 100 metros, onde é possível se fazer comparação de equipamentos motobombas, né? Motobombas diferentes, instaladas em locais diferentes também, né? Cálculo de rendimento e tudo mais, tá? Eu vou dar uma corridinha no final aqui, mas a manual também de tarifação de energia elétrica para os prestadores de serviço de saneamento, tem muita documentação lá, tá? Conceitos, um manual que auxilia você escolher qual é a melhor modalidade tarifária adequada ao seu perfil, né, das unidades consumidoras que você tem e tudo mais. Tá? Ano passado a gente realizou também, né, agora focando mais na parte de digitalização, transformação digital do setor, a gente realizou um diagnóstico digital do setor de saneamento. Então foi feita uma pesquisa com os prestadores de serviço de saneamento e um diagnóstico de utilização dos sistemas, né, os sistemas digitais, né. Então a gente perguntou lá de SIG, de SCADA, sistema de gestão de manutenção, sistema de gestão de frota, sistemas administrativos, né. Então são 11 sistemas ao todo que a gente fez um questionamento, né, uma pesquisa em parceria lá com o Ministério aos prestadores de serviço para entender como que o país está na utilização desses sistemas digitais, né. Então se as pessoas têm SIG implantado, quanto da rede tem e tudo mais, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha, dá um pulo lá nas publicações do Proesa, tem lá gráficos e tudo mais sobre o diagnóstico digital. Tá? Recentemente também a gente publicou lá um guia para determinar o nível econômico, né, de perdas, né? O que seria isso? Isso aí é uma publicação, uma metodologia, né, para descobrir um prestador de serviço qual é o nível econômico de perdas que ele pode ter na estrutura dele, né? Ou seja, aquele gráfico que vocês estão vendo aqui, né, é basicamente o nível econômico, né? Então, qual é a minha perda ideal para que eu tenha para que eu não tenha custos muito elevados, né? Então, por exemplo, se eu tenho perda zero, é muito bonito, é muito legal, mas isso aí não é viável financeiramente, né? Eu precisaria estar 24 horas por dia analisando todas as tubulações, substituindo e tudo mais. Então, o custo é muito elevado. Se eu tenho perdas elevadas, o que acontece? Eu estou jogando muita água fora, o meu custo também é muito elevado, né? Então, esse é um guia para determinar. Se alguém tiver um pouquinho mais, quiser se interessar por isso, né? Pode dar um pulo lá nas publicações. Tá? O Acertar também, a gente trabalhou bastante com o Acertar, que o Acertar é uma metodologia para certificação das informações do SNIS, né? O SNIS é a base de dados, né? Sistema Nacional de Informação e Saneamento, a base de dados que a gente tem, né? Ele roda lá no Ministério, o SNIS, e essas são as informações do saneamento que a gente tem, né? Então, todo ano os prestadores de serviço entram e declaram várias informações e são calculados vários indicadores aí do setor de saneamento, tá? E a gente está elaborando agora, até o final do projeto, também novos produtos aí, né, que tem a ver com a transformação digital, né? Então, as nossas 2 redes de aprendizagem acabaram, a gente provavelmente vai ter alguns webinars soltos nos temas todos aí, né? Mas, assim, nós não temos mais a regularidade com os prestadores e com os reguladores do setor das redes ocorrendo. Então, a gente vai ter alguns webinars. E a gente está trabalhando aí com novos produtos de transformação digital, né, na digitalização de faturas de energia elétrica, transformação de dados em PDF para dados já em tabelas aí no R, com análise de dados automática, né, e nós pretendemos disponibilizar isso para o setor de saneamento. Tá? A gente está trabalhando também com Python, né, que são para a leitura de dados de forma automática no site das concessionárias, né? Então, a gente quer deixar aí alguma coisa que auxilie também os prestadores de serviço, que todo mês tem que ir lá digitar o dado da fatura, né? A gente sabe que os grandes, às vezes, conseguem esses dados direto da concessionária, mas os pequenos, às vezes, têm que digitar os dados todos das faturas em PDF, né? Então, a gente está trabalhando com isso também. Tá? Por último aqui, né, só queria falar também do Proesa lá no YouTube. Todos os webinars que a gente fez nessa fase 2 do projeto foram gravados, né, e todos que foram autorizados foram colocados lá. Então, não é o Fernando, não é a Rita só que estão falando lá. Tem muito prestador, inclusive do PE, né, a gente tem o caso da Saneago,
os projetos que eles entraram, os projetos que eles ganharam, o pessoal da Saneago apresentou. Então, a gente tem duas playlists lá, né, as duas listas da rede de reguladores e da rede de prestadores. A rede de reguladores ela é um pouco mais voltada à regulação e temas de regulação. A rede de prestadores é um pouco mais técnica, realmente, aos temas dos prestadores, eficiência energética e tudo mais. Então, eu queria convidar vocês todos aí, se quiserem, depois dar um pulinho lá no YouTube do Proesa. Pessoal, era isso, acho que eu até me adiantei. Não, muito obrigado. A gente sabe que o assunto é muito empolgante, a gente se empolga e vai falando, mas não tem problema não. É isso aí, eu acho que a mensagem está dada. Essa palestra, pessoal, vai ficar gravada, vai ficar no canal do YouTube da Fábrica de Projetos, então vocês podem ver e rever quantas vezes quiser. Antes de passar a palavra para o Renato, eu queria agradecer a presença aí do Zé Carlos, lá do CEPEL, mandar um abraço para a turma da Embasa, Renata. A Embasa, pessoal, está dando um show, né? O governo da Bahia, a Embasa, está dando um show nessa área de saneamento, né, Frederico? Você que esteve lá com o pessoal e fazendo alguns projetos com eles lá, eles estão bem metendo bronca, né, Fred? Investimentos lá, graças a Deus, estão de vento em popa, né? É isso mesmo. Muito bom. Então, Renato, a palavra é sua, querido. Bom, vamos lá. Como o João falou, a apresentação vai ser disponibilizada. Então, se eu passar um pouco acelerado em algum slide, depois a gente pode retomar nas perguntas e vão ficar meus contatos. O slide está tudo certo aí? Passando certinho? Bom, uma breve apresentação. Eu sou engenheiro lá da Universidade Federal de Itajubá, onde desde o final da graduação tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Excelência em Eficiência Energética, o EXEM, e discutindo bastante eficiência energética, até trabalhar em vários projetos do processo Sanear, fazendo diagnósticos, elaborando guias, estudos de caso, e também na Rede Lens, que é uma rede de laboratórios espalhados pelo Brasil, laboratório de eficiência hidráulica e energética no saneamento. Fui da Rede Lens de Itajubá. Hoje, a Rede Lens ligada à Universidade Federal da Paraíba é um dos grandes pesquisadores que faz estudos muito relevantes na área de saneamento. Minha saudação ao pessoal lá do professor Eber. No mestrado aqui na Engenharia de Energia, a gente tem discutido discussões recentes, o saneamento está fervendo, está quente das oportunidades, dos avanços. Tem discutido bastante a questão da gestão energética sob o âmbito do marco legal do saneamento. Eu também sou consultor aqui na empresa SOS Quissás, que é um laboratório de etiquetagem de bombas do Procel. A gente desenvolve projetos de eficiência energética, no saneamento, principalmente, também microgeração hidráulica. A nossa empresa também está envolvida no ecossistema de inovação aqui do município, chamado Itajubá Hardtech. Tive uma grata experiência, uma ótima oportunidade de discutir em altíssimo nível a questão da eficiência energética no saneamento, com a equipe da IX Estudos, que elaborou os estudos do Plano Decenal de Eficiência Energética, uma discussão de novas propostas, novos mecanismos, onde a gente gostaria de estar no horizonte aí de 10 anos, 2019, 2029. Então, agradeço a Fábrica de Projetos por mais essa oportunidade de discutir o saneamento. Eu acho que tem 4 temas que a gente não pode fugir ao falar de eficiência energética do saneamento. Questão do novo marco legal, esse momento que a gente está vivendo, políticas e mecanismos de incentivo, o Fernando já ilustrou talvez o principal deles, junto dos programas de eficiência da ANEEL, tecnologia, inovação e gestão energética. Bom, o novo marco legal, antes dos mecanismos, é um grande desafio. As metas do saneamento para 2033 são pesadas, o que vai requerer investimento, talvez o grande impulso do novo marco legal, e vai precisar de muita energia. Mais do que nunca, as empresas vão se sentir pressionadas e vão precisar
avançar na questão da eficiência operacional, né? E como eficiência operacional, falamos só de eficiência energética, mais eficiência nas perdas de água, eficiência na manutenção, eficiência na segurança do sistema, né? Ainda mais com esse cenário aí de escassez hídrica, né? A gente, no matéria do professor Afonso Henriques, a gente discutindo a eficiência energética e a eficácia energética. Não adianta a gente ter um sistema eficiente, né, com motores de alto rendimento, bombas boas, e entregar 50% de água tratada em perdas, né? Então, o sistema tem que ser eficaz como um todo, né? O resultado final tem que chegar bem no usuário, né? No nosso caso, o usuário de água. E o novo marco legal traz também oportunidades, né? A própria, seja com a Agência Nacional de Águas, com as agências reguladoras, ou sobre esses novos contratos de concessão que estão por vir, é uma oportunidade de agregar boas práticas de eficiência, exigir indicadores, metas de melhoria, né? para que a eficiência energética no setor se favoreça também como um todo com essa mudança que tem vindo. Nas políticas e mecanismos, o Plano Decenal de Eficiência Energética, lá no produto 4, avalia as oportunidades e os mecanismos no serviço público, abrangendo a iluminação pública e o setor de saneamento. Então, foram feito um diagnóstico, tanto da parte internacional, do que está sendo feito lá fora, quais os mecanismos que já existiram. Então, no saneamento já teve o Probiogás, já teve o Proáguas, já teve o Com Mais Água, fases 1 e 2, e todos esses programas tiveram seu fim. O Procel Sanear também é um braço muito forte dentro desses mecanismos, mas que depois reduziu a sua atuação direta no saneamento. Dentro dos mecanismos que ainda existem, estão o Proesa, né, que o Fernando já comentou, e eu vou elogiar ele mais à frente. O Programa Brasileiro de Etiquetagem de Bombas e Motores, que todo mundo conhece, né, na sua geladeira, na sua máquina de lavar, talvez até no seu carro, né, que é um selo para informar o consumidor quais os equipamentos mais eficientes. E do nosso ponto de vista do saneamento, é a etiquetagem de bombas e de motores. O de motores é o programa talvez o mais avançado de todos os equipamentos, ele já abrange motores de 0,16 até 500 cavalos, né? Então, é um programa muito consolidado, ele abrange uma lei que exige rendimentos mínimos, e o programa de bomba abrange bombas monofásicas de até 15 cavalos e bombas trifásicas de até 25 cavalos. Então, talvez muitos de vocês do setor nem sabiam que tinha a etiquetagem de bomba. Então, dentro desse contexto, um dos aprimoramentos que foram propostos é fortalecer esse programa de etiquetagem, principalmente de bombas, né? Abrangendo novas bombas, abrangendo bombas maiores, abrangendo outros tipos, né? Atualmente abrange só bomba centrífuga, mas a gente tem visto as bombas de poços profundos ganharem muito espaço aí no consumo de energia. Então, a sugestão de aprimoramento foi justamente no fortalecimento do programa de etiquetagem. No programa de eficiência, no PE da ANEEL, que a gente até já discutiu algumas características, o fato é que realmente muitos concessionários têm sobrado dinheiro pela dificuldade de realizar projetos. E o saneamento traz algumas particularidades, porque todas as ações de eficiência energética têm que se enquadrar no uso final previsto lá no PE. Por exemplo, não tem bombas. Então, se eu for substituir uma bomba muito antiga e botar uma bomba muito boa, com alto rendimento, eu vou ter que fazer alguns cálculos para incluir essa ação de melhoria como melhoria de motores, né? Então, só para citar um exemplo de uma particularidade do saneamento. Dentro desse contexto, a sugestão de aprimoramento é que a ANEEL possa estudar e abrir uma chamada de projetos prioritários para o saneamento, possa, de repente, abranger outras regras ou flexibilizar alguns critérios, de forma que a realidade dos projetos de eficiência energética do saneamento possam usar esse recurso da ANEEL para alavancar aí os setores. O plano decenal traz ainda novas propostas,
né? E uma muito interessante, né? O PE, nas empresas de saneamento público, eles entram fundo perdido, né? Fundo perdido, todo mundo quer, né? Por que não? Mas, né, do ponto de vista mais sustentável de mercado, é necessário que o Brasil crie um mercado autossustentável de eficiência energética. Que as empresas ofertantes e que as empresas demandantes possam realizar negócios sem necessidade de uma chamada, sem necessidade de um fundo de investimento, e bons negócios, né, para ambas as partes, inclusive para o setor elétrico, inclusive para o setor de saneamento. Então, surgem alternativas que já têm sido realizadas na experiência nacional, como os contratos de performance, as parcerias público-privadas, os leilões de eficiência energética. A ANEEL já tem preparado um leilão de eficiência energética para acontecer em Porto Velho. Vamos ver quando que a pandemia ajuda aí a sair esse experimento. E outras novas propostas, um sistema integrado de informações de eficiência energética que possa reunir as mais diversas informações para ajudar nos projetos de eficiência. Projetos típicos, cálculos de RCB, exemplos, benchmarks, né, comparação entre parâmetros, comparação entre realidades semelhantes, né, coisa que o SNIS, apesar de ter alguns dados, né, o principal indicador do SNIS, o quilowatt-hora por metro cúbico, já não permite fazer essa comparação de duas cidades, né? Você consegue avaliar a tendência da sua operação, mas você não consegue comparar a sua cidade com a cidade vizinha, né? Quem é mais eficiente? Né? O quilowatt-hora por metro cúbico não é sensível a essa variação, porque elas têm realidades topográficas, né? De rede, de população distintas. E a questão da eficiência energética digital, que traz a questão da tecnologia e da inovação, né? Não preciso nem falar o como isso está sendo falado, como isso está sendo discutido, né? E aqui cai uma nuvem de termos, né? Indústria 4.0, internet das coisas, né? Saneamento eficiente. Só fazer uma correção aqui, o leilão de eficiência energética vai ser em Boa Vista, em Roraima. Obrigado, o Guedes, lá do CEPEL, pela correção. E, por favor, contribuam. Né? Isso aqui é mais um debate do que uma apresentação. No saneamento, essa questão das tecnologias digitais traz benefícios das mais diversas áreas. Né? Manutenção preditiva, a eficiência operacional, controles automáticos, cadastro e gestão de ativos. Né? O Cláudio comentou da medição, da leitura. Né? Hoje já tem os hidrômetros inteligentes, dispensando aí a figura do leiturista. E mais do nosso ponto de vista, ferramentas muito úteis, muito interessantes para gestão energética. Por favor, Cláudio. Existe uma coisa que eu já trabalho com medição em processos inteligentes tem uns 2, 3 anos, né? E uma das coisas que pouco se fala, mas assim, ter ideia, aprender e poder mostrar para a sua família, para os seus filhos, como é um consumo consciente, isso não é o que uma conta no final do mês te diz. A partir do momento que você entende qual é o processo que gasta mais, gasta menos, dentro da sua casa, dentro da cidade, dentro da indústria e tudo mais, aí você começa a entender, esse processo ele é menos eficiente do que aquele. Por quê? Porque você tem uma medição contínua. Quando você tem só um somatório de um valor cumulativo ao final do mês, que é o que a concessionária faz para te cobrar pelo aquele consumo que você realizou aquele mês, você não gera aprendizado nenhum sobre o consumo. Não é um consumo inteligente. Você não sabe dizer, pô, mas o que me fez gastar isso aqui? Aonde que foi melhor? Aonde que foi pior? Né? E a medição continuada, ela gera isso, que as pessoas dizem, não, para mim, uma vez por mês tá bom. Não, tem que medir de forma contínua, porque aí você começa a dizer, aqui está o meu vilão. Eu já achei. No dia tal, toda vez que o cara liga uma bomba que ela dá, aqui tá meu vilão, beleza. Então, tá? Esse aqui é o que eu aprendi nesse negócio, é que
A medição é muito mais do que simplesmente você dizer quanto gastou. É você aprender aonde e por que gastou, entendeu? Não, perfeito, Cláudio. E o que você está fazendo é pronto esse tema, é gestão energética. O que é gestão energética? Nada mais do que um conjunto de atividades que você faz, te fazem ou que te levam a um uso melhor de energia, né? Ou uma redução de custo, ou um aumento de eficiência. Então, a gente fala de gestão energética, o conceito é muito simples, né? É uma série de ações, de atividades, coisas que devem ser verificadas para proporcionar uma melhoria do uso de energia. E, nesse sentido, a norma ISO 50001, né, uma norma internacional altamente disseminada no mundo todo, né? Aqui no Brasil, ela é coordenada pelo grupo lá da BNT, o CB116, que eu tendo o prazer de participar agora recentemente, comandado lá pelo Alberto Fossa, com a participação ilustre lá do Jorge Soares, pessoal do CEPEL, né? Então, é um grupo muito forte que trabalha de maneira muito forte, trazendo, né, informações atualizadíssimas do que tem acontecido da ISO 50001 no mundo, no Brasil, e essa norma tem esse objetivo, habilitar organizações a estabelecerem sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho energético. Então, note que não é mais eficiência, ou uso, ou consumo. Eu citei o desempenho energético, que traz essas três frentes, né? Quanto se usa de energia, que é o consumo, como se usa energia, que é o uso, e qual uma noção de rendimento, né? do desempenho desse uso, que é a eficiência energética. Então, pegando um exemplo simples de saneamento, o consumo de energia seriam os quantitativos, né? A sazonalidade, como que é o quantitativo desses números? O uso de energia, principalmente bombeamento, mas isso vai abrindo na captação, na distribuição, nos poços, nos boosters. E agora, um cenário que tá prestes a mudar, as estações de tratamento de esgoto, né? Tenho acompanhado algumas cidades que estão chegando próximo aí do 100% de atendimento de esgoto. Divisão de gasto de energia, água e esgoto, chegando próximo do meio a meio, né? Tipicamente, o pessoal aí das concessionárias que já fez o levantamento das faturas de energia, os sistemas de água, né, consomem aí 70%, 80%, 90% do gasto total. E o sistema de esgoto, um pouco ali. Reparem o quanto isso vai começar a mudar, né, principalmente pelas exigências aí do marco legal do saneamento. Então, a gestão energética, ela tem um pouco essa estrutura, né? Primeiro, monta um time, né? E esse time não adianta ter os operadores, o pessoal de manutenção. Tem que ter alguém do financeiro, porque é ele que vai fazer as compras. Tem alguém da gerência, da alta direção, na hora que precisar de algum recurso, seja ele de pessoal, de equipamentos ou financeiros, a alta direção está envolvida. Né? Claro que o saneamento tem de tudo, né? Talvez o pessoal das prefeituras está dando risada. Bom, que time, meu amigo? De que time você está falando? Né? Pelo menos 3 pessoas. Pega alguém do financeiro, alguém da manutenção, alguém da gerência. Né? Mas né, dependendo do porte da empresa, a pessoa do jurídico, na hora de avaliar os contratos, o contrato de performance, o contrato de compra de energia, né? O pessoal de compras para incluir o custo de operação entre os critérios na hora de comprar. Né? Faz uma licitação de bomba, entra mais barata e lá, depois que instala, descobre que a mais barata tem um rendimento 10% menor do que a melhor do mercado. Né? E em quanto tempo para consolidar um prejuízo? Né? Não é nem a economia do equipamento mais barato, mas ao longo do tempo o gasto de energia vai matar
essa economia. Então, monta um time com esses diferentes olhares, capacita, né, treina, o pessoal tem que saber onde está e onde quer chegar. Né? Essa seria a etapa do PDCA. Né? Na operação, desenvolve ações. Né? Então, aqui, diferente dos projetos de eficiência energética, eu vou comentar mais isso, aqui as operações, as ações, né, os projetos de eficiência energética saem quase como num processo natural. Né? Porque no planejamento, você já montou um time, analisou o escopo, fez uma revisão energética, fez um diagnóstico, então você já sabe quem gasta mais, quem desperdiça mais, quem está em situação sofrível, quem está trabalhando certinho ali, está num ponto bom. Né? A terceira etapa de avaliação faz um pouco da questão da medição e verificação, né, no sentido de verificar o resultado dos projetos que foram implementados, mas também da avaliação dos processos como um todo, né, e depois definindo ali das estratégias, das não conformidades, definir a melhoria. Então, nota que o projeto de eficiência energética, lá no âmbito da ANEEL, né, como a própria definição de projeto diz, ele tem um começo e um fim. Né? O conceito de gestão de energia, isso é um ciclo. Né? A cada um ano, 6 meses, né, dependendo da organização, você vai lá e refaz o diagnóstico energético, mas você não vai fazer do zero mais. Né? Se você tiver um controle, por exemplo, de ativos, de equipamentos, você já sabe quais bombas sofreram manutenção, quais bombas foram substituídas, né? Que variação que teve no último ano, e com isso os projetos vão saindo mais naturalmente. A ISO 50001 se aplica a organizações de qualquer porte e pode envolver diferentes níveis da organização. Né? E aí, nesse sentido, é importante definir quais as fontes de dados, indicadores, que metas, né? Como serão os processos de acompanhamento da implementação. Estava falando dos projetos de eficiência energética, né? Que você tem que maximizar a relação custo-benefício. Então, você tem que procurar aquele que gasta mais, né, cruzar com aquele que desperdiça mais, o mais antigo, né, o de pior rendimento, porque essas duas situações vão te dar qual a situação de melhor potencial. Por onde eu começaria um sistema de gestão energética? Para aquela elevatória que tem mais medição, que tem mais dados. Né, Cláudio? Estava falando disso. Menor que ela seja, mas o consumo dela é irrelevante. Mas ali o seu time já consegue definir indicadores, desempenho, quais as métricas, quais a rotina de avaliação. Né? E a gestão energética, quando comparada ao programa de eficiência energética, ela maximiza os resultados, né? Ilustrado aqui nesse gráfico. Então, se nenhuma ação for tomada, né, os benefícios, a economia de energia vai se perdendo, né? Aquele sistema vai gastar cada vez mais. Se forem feitos diagnósticos energéticos, a curto prazo, o resultado é até semelhante à da implantação do sistema de gestão de energia. Mas o sistema de gestão, ele perdura mais, os resultados eles são mais duradouros. Né? É só imaginar os benefícios, por exemplo, de uma manutenção adequada, uma manutenção em dia, né? Aquele equipamento fica por muito mais tempo com um bom desempenho. É engraçado como, principalmente onde a gente não está adequadamente preparado ou qualificado, como se é a história da diferença do custo de ter e o custo de não ter, né? É assim, quando você vai comprar a bomba, o custo de ter é óbvio ali, ter a bomba mais cara, a bomba mais barata. Mas quando você faz a conta lá na frente, você começa a descobrir qual é o custo de não ter a bomba mais eficiente, entendeu? Então, assim, é uma gestão baseada em imediatismo. Bom, eu só tenho tanto de dinheiro, agora então vou gastar isso aqui que é o mais barato, que dá para comprar mais, os amigos. A longo prazo, esse seu mais barato vai sair muito mais caro. Só que esse é uma coisa difícil de provar. Normalmente é uma gestão que está mais qualificada, pensando no todo, pensando no longo prazo, é que consegue identificar isso. Porque eu já vi claramente pessoas dizendo assim, não, mas
quando chegar nesse ponto, já nem sou eu que estou mais aqui, já é o meu sucessor já. Então eu não preciso economizar aqui. Porque, por exemplo, veja um prefeito. O prefeito, ele tem uma gestão, ele tem que fazer tudo num ano, praticamente, no máximo em 2. Porque daqui a pouco ele já está correndo atrás do prejuízo nas eleições do próximo e tudo mais. E se ele perder aquela eleição, tudo aquilo foi para o espaço. Então, é difícil se você não tem um plano diretor, se você que é plurianual, se você tem isso, é muito difícil fazer as coisas com curto prazo, entendeu? Exatamente. Renato, nós estamos chegando no nosso horário. Eu queria pedir para você já fazer um fechamento aí, por favor, para não atrasar demais. Vou tentar ser bastante rápido aqui nas ações. Então, mais do que concluir na parte da gestão de energia, mais do que identificar a oportunidade, o sistema de gestão mapeia. E se esse projeto for implementado, ele tem condições de apontar também quais os ganhos. Né? Então, isso devolve lá para a alta direção o resultado que foi obtido. Né? Quando simplesmente, às vezes, a conta de energia, né, gastava 100, passou a gastar 90, foi um grande resultado, né? Um bom projeto de eficiência energética, mas isso se diluiu. E quais são as ações de eficiência energética? Vou passar aqui rapidamente para a gente... somente no sistema de bombeamento. Né? O cenário, como eu comentei, o cenário está mudando, mas ainda de 70% a 90% do consumo de energia das empresas está no sistema de bombeamento, seja no sistema de água, sistema de esgoto, né? E abrindo aí o equacionamento, né? A gente consegue dar um zoom aí, que variáveis estão envolvidas nas despesas de energia. Né? Então, se a gente quer reduzir as despesas de energia, se essa é a nossa meta, de alguma maneira a gente vai ter que mexer nessas variáveis dessa equação. Né? Então, nós temos ações de redução de vazão, fazendo um link da importância da relação do programa de perdas de água com a despesa de energia. Né? Cada gota d'água carrega um pouco de energia do processo inteiro, da captação, do tratamento, da distribuição, da pressurização. A questão da altura manométrica, que é onde a gente enquadra ações ligadas à rede hidráulica. Né? Então, quando a gente passa um PIG numa tubulação, a gente troca o arranjo para diminuir as perdas hidráulicas de uma estação elevatória, ou quando a gente elimina uma válvula que está trabalhando parcialmente aberta do sistema, é dessa maneira que isso chega lá no consumo de energia, né? Na potência hidráulica que é exigida das bombas. Aumento do rendimento de bombas, né? Seja pela adequação do ponto de operação de uma bomba, né? Nesse exemplo aqui, ela está trabalhando com 48%, mas o BEP, né, o maior ponto de eficiência dela, está em 67%. Isso tem um ganho de 19% de rendimento que se aplicaria a coisa. Não tem uma bomba cujo ponto ótimo de operação é esse, né? A questão da associação do bomba de paralelo, reparo e reforma, tem popularizado muito os revestimentos cerâmicos internos da bomba, né? Tem até uma foto de rotor aqui para ilustrar. Né? A captação de água bruta sofre bastante, né? Porque às vezes bombeia areia. Né? Essa foto aqui me lembra do professor Augusto, né? Gotejamento não é esguichamento. Né? Então, as questões de manutenção da bomba tem que também estar em dia, isso afeta diretamente o consumo de energia, até a questão da substituição de bomba. Né? Dependendo da idade dela, às vezes a bomba está especificada adequadamente, mas os anos não contribuíram com ela. Então, você substitui por uma bomba do mesmo modelo o simples fato de trazer ela para o rendimento original. Ou, dependendo do caso, né, você avalia no mercado e aplica uma bomba do modelo mais eficiente. A questão do motor também semelhante. Né? Aqui uma placa de um motor ARM está funcionando, tenho certeza que ele está ligado lá nesse momento agora. 60 cavalos com mais de 30 anos de operação. Então, esse tipo de motor, né, tem todas as condições para ser substituído por motores de alto rendimento. E aqui eu trago também, de novo, a questão da manutenção e da qualidade de energia nos sistemas elétricos. Né? Perdas elétricas, sobreaquecimento de motores, às vezes a própria tensão de alimentação, qualidade de energia, tudo isso também influencia.
Automação e os sistemas inteligentes, por exemplo, um inversor de frequência com modulação da rede, ele já atua diretamente na potência hidráulica vista pelo sistema. E por que ele é um sistema inteligente? Porque ele tem essa capacidade de monitorar, através de telemetria, quais os parâmetros, principalmente de pressão e vazão, que estão sendo solicitados pela rede. Então, ele ajusta o consumo de energia a exatamente aquilo que o sistema hidráulico está solicitando, né? Também a otimização do uso de reservatórios, principalmente para deslocar consumo do horário de ponta, projetos muito interessantes aí que aumentam a capacidade de reservatório, enche os reservatórios ali, faltando 1 minuto para começar o horário de ponta e depois desliga tudo, né? Em algumas operações, você falar um negócio desse, o operador já tá desesperado. Como que eu vou desligar o sistema de bombeamento justamente no horário de pico? Né? Mas tudo isso é calculado, todos os procedimentos, as margens de segurança são definidos e a economia é muito grande. Né? Vou lembrar que o consumo, a tarifa de energia no horário de ponta costuma ser 4 ou 5 vezes mais cara do que fora do horário de ponta. Né? E esse gráfico ilustra aqui uma comparação da operação em paralelo, né? Um outro ponto de otimização da operação. Qual a combinação mais eficiente para atender aquela determinada vazão, aquela determinada pressão do sistema? E a questão também do custo de energia. Né? Para os grandes consumidores, existe essa opção no mercado livre, no mercado cativo. Se bem que é melhor vocês nem olhar agora como que está o preço do PLD. Deixa, depois eles mexem com isso. No mercado cativo, ainda pode otimizar a questão da contratação. Né? A demanda está contratada adequadamente, a tarifa azul ou verde, para as instalações um pouco menores, a tarifa branca, né, que com os reservatórios também permite esse deslocamento de funcionamento, né, do horário convencional, e outros custos que estão, né, que às vezes aparecem e aumentam o custo, né, específico de energia, como multas e juros, o fator de potência, o consumo no horário de ponta. E não dá para não falar, né, atualmente, da possibilidade da autoprodução de energia. Né? A fotovoltaica como carro-chefe aí da geração distribuída, né? Aqui eu incluí até 2 fotos que eu achei na internet hoje, né? Tanto para atender poços profundos, né? de pontos localizados longe da rede elétrica, como também grandes usinas aproveitando aí os reservatórios, nessa foto aqui, lá na Sanepar. Além da fotovoltaica, o biogás, né? Eu não consigo imaginar o esgoto crescendo, o consumo de energia do sistema de esgoto crescendo no ritmo necessário, sem que o Brasil consiga aproveitar em larga escala o biogás. Né? Espero que isso comece a se alastrar mais. E a energia hidráulica, né? Da distribuição das redes de água, muito potenciais, aí já estão sendo aproveitados pelas empresas de saneamento, né? Às vezes substituindo válvulas redutoras de pressão, ou aproveitando um ponto de sobrepressão na rede, ou mesmo já dimensionando captações por gravidade com esse aproveitamento hidrelétrico. Né? Vou deixar aqui algumas referências, né? Com tanto, cada slide aqui caberia um webinar, então vou deixar aqui referências que eu indico fortemente, né? Renato, tá ótimo, Renato. A gente está adorando aqui. O problema mesmo é o tempo. Você desculpa aí, mas tá excelente. Né? Então, a turma está delirando aqui com a sua apresentação. E os meus contatos, e fico à disposição. Bom, em primeiro lugar, agradecer tanto o Fernando quanto o Renato, agradecer todo mundo que esteve conosco aqui. Esse é um assunto que sempre me empolgou, que foi o meu TCC, na época que TCC nem chamava TCC, e eu sempre militei nessa área, que eu acho que quem trabalha com isso aí quase que vira um militante, e eu achei fundamental. Bom, começando pelo Renato aí, parabéns, eu também sempre defendi que a eficiência energética ela tem que ser feita de forma sistêmica, ela não pode ficar ali presa aos projetos piloto. Já vi muita empresa grande de saneamento, vamos fazer um projeto piloto,
Aí, por melhor que seja o projeto, ele não causa impacto no global, porque ele está ali isolado. A empresa tem que pensar nisso como gestão mesmo, é isso aí. E todas as possibilidades que existem dentro do saneamento, e cada metro cúbico de água tem 1 kWh associado. Então, a empresa tem que pensar nisso de uma forma bem mais aberta mesmo. Tem que dar um passinho atrás dos motores e ver o sistema como um todo, como uma fábrica, e que o principal insumo, um dos principais, sem dúvida, é a energia elétrica. E quanto ao Fernando, ele nos dá aí um bom sopro de esperança que, quem sabe, o PE se torne, de fato, uma forma de acessar recursos, né? Porque tem sido uma luta muito árdua. É como o Cláudio comentou aí, você gasta muita energia para acessar o recurso. Mas eu ainda tenho esperanças, ainda acho que com eventos como esse, né, com a gente ali martelando isso todo dia, que eu acho que, no final das contas, pode ser que se sensibilize a ANEEL aí para ela dar um olhar com mais carinho para o nosso saneamento, né, principalmente com o novo marco regulatório, com todos os avanços que nós precisamos dar para a água e esgoto aí nos próximos 12 anos. Muito obrigado a todos aí. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de convidar aí a todos para o dia 30 de junho, nós vamos fazer o nosso terceiro webinar. Nós vamos falar sobre utilização de radiação ultravioleta para combate do coronavírus, né? Esse coronavírus que está cada vez mais forte, né? Com todas as suas variantes. Então, nós vamos contar aí com a participação do engenheiro Isaac Rosenblatt, ele é diretor técnico da Bilux, da Associação Brasileira da Indústria da Iluminação, e com o engenheiro Arthur Carrão, que trabalha aí nessa área e trabalha com os produtos, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço aí a participação de todos. Muito obrigado, Renato, Fernando. Muito obrigado aí ao Cláudio pelas perguntas, Frederico, e a todos que participaram dessa live. Muito obrigado, boa noite e até o nosso próximo encontro. Valeu!